Vamos agora ao Internacional. Pô, em casa, né? O jogo teve 11 minutos de acréscimo no segundo tempo. Vai pegar um Maracanã, 115 né? minutos de jogo. Começa sempre pelo time, ó. O PC acho que falou, né, que o Inter... Alguém falou que o Inter foi o que mais poupou ontem. Foi o que poupou mais ontem. O Coutinho, bota a escalação do Inter ontem. Tá aí, Coutinho, na tela, ó. Voltou o Aguirre ontem, né? Mas, por exemplo, não tinha o Vitão. Né? Não tinha o Bernabé. Não tinha o Bernabé. Não tinha o Bruno Henrique. Alan Patrick começou no banco, entrou depois. O Ener Valencia atuou, o Borré ficou de fora. Então, assim, pra ser sincero a você... Eu acho que até... talvez eu tenha falado uma bobagem. Talvez não tenha sido o time que mais poupou, não. Mas certamente foi o que mais sentiu essas ausências, né? Pelo nível de influência que esses jogadores têm no time, começar pelo Alan Patrick, né, Rodrigo? Exatamente. Alan Patrick, Bernabé e Vitão, esses três foram muito bem. É a essência do Internacional. Agora, um ponto do jogo ontem que eu acho que tem que ser citado, pra mim, o momento que o Inter vive de dificuldade pra criar quando encara um time de defesa fechado. O Maracanã é um time que joga a mesma série da Aparecidense, Série D. Mas o nível é bem diferente. Você vê a Aparecidense melhor do que o Maracanã. Inclusive posicionamento de jogador, assim, às vezes errando coisas básicas, assim, os jogadores do time cearense. E o Inter cruzou mais de 70 bolas na área ontem, né? Teve 70? Mais de 70. É quase um por minuto. É claro que a gente tem que levar em consideração que ontem teve jogo e prorrogação, né? Porque se a gente somar os acréscimos, foram 115 minutos de futebol. O jogo começou 7, acabou 9h15 da noite ontem. Uma loucura. Uma loucura, não dá. Não dá pra você achar isso razoável. Mas teve essa questão, sim. Acho que o Inter demorou um pouquinho a ocupar a área pra justificar essa quantidade de cruzamentos. Teve gols anulados, é verdade. Poderia ter encaminhado o resultado antes, né? Tem um pênalti em cima do Wesley que o Alan Patrick acaba perdendo. O Rair, goleiro do Maracanã, foi muito bem no jogo ontem. Mas, para mim, é um ponto que o Roger precisa trabalhar na equipe nessas próximas semanas, né? Dentro do tempo hábil, né? Tem jogo, toda semana é mais difícil para você fazer isso. Mas é um time que tem demorado a encontrar as soluções quando encara uma defesa mais fechada, mesmo diante de um adversário que, tecnicamente, era bem inferior. Eu vou insistir nesse ponto. Maracanã, para mim, em relação às outras equipes que enfrentaram times grandes ontem do futebol brasileiro, é um time que, tecnicamente, é inferior, com todo respeito. A equipe do Gustavo Prado, que a gente está vendo aí, Léo que jogou, é aquela coisa, você vai martelando, aí tem gol anulado, pênalti não convertido, mas é uma varada do Gustavo Prado, que é o seguinte... Não, foi com raiva, né? Ele finalizou com raiva. Já tinha uma travessão, entrou bem no jogo. Um pecado também é esse gol que a gente vai ver aí agora, não é esse lance, não. Mas tem um gol anulado do Raikkonen, centroavante. E é em homenagem ao piloto, tá o nome. 16 anos de idade, entrou ontem, chegou há pouco tempo no Sub-17 do Inter, estava no Goiás. Hein, Rodrigo? Interessante, 16 anos, um adolescente, nem votou para presidente, né? Certamente ainda nem tirou o título de eleitor. O gol que ele marca vai ser analisado pelo VAR, aí de vez em quando a câmera o mostrava, aquela apreensão, né, de quem tem 16 anos, falando, pô, tô fazendo um gol aqui agora, pode classificar o time, aí veio a decepção. E é um momento que é o seguinte, Borré tá machucado, Ener Valencia tá mal demais. Nossa, mãe. Muito mal ontem de novo. O Ricardo Matias, que é o outro centroavante do elenco, tá lesionado. O Luca, que é outro atacante que pode jogar de centroavante, tá lesionado. Acelera Foram buscar no Sub-17. É pro Raikkonen acelerar. E quase que decidiu o jogo ontem. Aventaram a possibilidade de o Wesley, né, fazer isso. A minha impressão é que desde os duelos contra o Fluminense por Libertadores, o Ener Valencia é muito questionado pelos gols que perde. E muitas vezes ele vai pro banco, e aí vai pro banco, o Borré não vinga, ele passa a ser a melhor opção, quando ele joga de novo, questionado. Ontem o Roger não gostou de ser perguntado sobre se o Raikkonen poderia ser o titular no lugar do Ener Valencia. Dá uma olhada. Do Ener? No começo do jogo? Poderia, né? Mas eu preciso fazer uma gestão do meu processo. Como é que você acha que eu vou gerir meu vestiário tomando esse tipo de atitude? Não funciona assim. Não funciona assim, Jair. Não é tão simplista assim como se imagina do alto da cabine, né, com o microfone na mão. Não funciona dessa forma, né? Eu preciso permitir que aqueles que tiveram puta de um protagonismo no campeonato estadual e que muitos me cobraram a titularidade do Ener e que agora entende que ele está de má vontade, que ele consiga se recuperar em campo. Não funciona dessa forma. E eu não trabalho assim. E os momentos que eu coloquei o Raikkonen em campo, eu dei a oportunidade do Ener no segundo tempo se reencontrar. E quando ele não conseguiu, que é o dever do treinador, eu oportunizo para um menino de 16 anos.
Mas não funciona assim. Não é tão simplista assim como a gente imagina que é. Gente, na opinião do ambiente externo, o melhor é sempre quem está fora. Né? Não faz muito tempo que eu era cobrado pelo bom momento do Valência porque ele entrasse no time. Né? Porque a crítica vinha em cima do Borré, que não vinha bem. Né? A avaliação, por vezes, descontextualizada ou parcial, né, sobre tá bem, tira, tá mal, tira, tá bem, coloca, não funciona dessa forma. Tá certo. O Roger está absolutamente certo. Totalmente certo. E hoje em dia, a gente tem visto alguns treinadores se manifestarem sobre a maneira como se emite opinião. Né? E muitas vezes essas opiniões são emitidas sem o mínimo de respeito a quem está ali sentado como técnico ou sem o mínimo de respeito ao jogador. Porque muita gente move o seu comportamento profissional em busca da repercussão que isso pode provocar. A pergunta foi agressiva, foi uma pergunta intimidatória, o Roger não perdeu a elegância, e o que o Roger expõe é que alguém que jogou futebol durante muito tempo e trabalhou com gestão, foi técnico de futebol. Você não pega um Ener Valencia e diz, você não joga porque vai jogar um garoto de 16 anos e dane-se. Não é assim. Nunca tinha jogado. Exato. Nunca tinha entrado. Mas não foi uma pergunta de um profissional de jornalismo, foi uma pergunta de um torcedor. Pelo menos foi o que deixou essa impressão. Sim, que pode ter... O cara estava aborrecido porque ele gostaria que o garoto estivesse ali. E não funciona como o Roger disse, né? Você não pode pegar um cara como o Ener Valencia, por mais que tenha tido problemas de estar mais naquela semifinal da Libertadores, e tirar assim, arrancar dali, você não pode perder um cara como esse. Claro. Entendeu? Pelo fato de estar fazendo um jogo, sei lá, muito abaixo daquilo ali, e expor um garoto para que ele resolva a situação. Pode até entrar e resolver, mas o processo é mais lento.